Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à casa de Joana. Que possamos, neste momento, silenciando o fluxo dos nossos pensamentos, que possamos sentir as boas energias que circulam por esta casa, que se preparou para que aqui estivéssemos. Que este silêncio permita que possamos nos encontrar, nos percebermos juntos ao nosso mentor individual, este companheiro de jornada que nos auxilia, que nos intui, que caminha conosco. Com este nosso irmão, sentimos a presença amorosa de Joana, irmã Teresa, irmã Rosário, responsáveis por esta casa, que nos acolhem carinhosamente. E juntos destes irmãos queridos, sentimos a presença amorosa de Maria, a doce mãe de Jesus, que a todos envolve em seu manto de carinho, com seu afeto, acalentando a cada um de tantos corações aflitos. E com ela temos a oportunidade de chegar até Jesus, nosso irmão, a quem agradecemos por tantos ensinamentos, por tantos exemplos que nos trouxe. Com ele, temos a possibilidade de chegar a Deus nosso Pai, a quem agradecemos, a quem honramos com a prece que o seu próprio Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que esta paz, este amor que nos envolvem, envolva o nosso irmão Arlindo, que traz para nós a mensagem desta noite. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez, para juntos trocarmos um pouquinho de ideia a respeito dos ensinamentos do Mestre. A lição que nós vamos falar nessa noite ela toca muito aos nossos corações e nos faz refletir bastante sobre como nós agimos em relação ao nosso próximo e como nós gostaríamos que o nosso próximo agisse em relação a nós mesmos. É a parábola dos samaritanos, do bom samaritano, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e está no Evangelho de Lucas. Aliás, somente no Evangelho de Lucas é que está toda essa peregrinação do Mestre até próximo da crucificação. Jesus caminhou até Jerusalém, porque era a época da Páscoa, né? E ele para lá se dirigiu. Só que ele escolheu um caminho mais difícil para chegar até lá. Ele precisaria passar por Samaria. Para que a gente entenda um pouco
os dias como era Samaria e os judeus, era como Israel e a Palestina nos dias de hoje, como Palmeiras e Corinthians, né? Como a nossa política, né? Sem contar a corrupção, né? Mas os extremos, né? Mais ou menos assim. E como muitos de nós, né? Que também, ou todos nós, poderíamos dizer, que também estamos um pouco contaminados pelos dias atuais. Então, na entrada de Jerusalém, ele encontra um doutor da lei. Os doutores da lei daquela época, eles sabiam tudo sobre a Torá, os 5 livros, né, judaicos, escritos da época de Abraão. E esses doutores, eles viviam, aliás, durante toda a existência de Jesus, os doutores da lei, eles eram chamados assim porque eles tinham conhecimento profundo da lei. Eles viviam tentando pegar Jesus Cristo de alguma forma, né? Pegar alguma falha no mestre, no que ele falasse. Então, a gente tem nas passagens do Evangelho as mais diversas tentativas de pegadinha, né? E na parábola do bom samaritano também é mais uma dessas oportunidades que eles tentam encontrar alguma forma para julgar o mestre Jesus, como pela falsidade, ou por ir por um lado A, né? Ou por torcer para o Palmeiras, ou para o Corinthians, né? Tá? E por aí vai. E ele chega para Jesus e pergunta ao mestre, né? E eu gostaria de ler para que a gente não, só esse pedacinho, para que a gente não perdesse o raciocínio como um todo. Então, o doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu. Veja bem, ele fez a pergunta tentando pegar Jesus. Jesus devolveu a pergunta para ele. O que é que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Poderia parar por aí, né? Mas ele não contente, porque o que ele queria com Jesus, ele não tinha conseguido. E aí ele pergunta, né? E quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra novamente, lhe disse, através da parábola do bom samaritano. E ele começa falando do bom samaritano, porque os samaritanos eram considerados por judeus, como a gente falou, antagônicos completamente, porque na época em que houve a separação das 12 tribos, os judeus ficaram com 2 tribos e as outras 10 tribos do norte ficaram, se transformaram nos samaritanos, na Samaria, né? E me corrija se estiver errado, viu, Antônio? Eu estou perguntando porque ele estudou muito teologia, né? Tá? Então, quando foi feita essa separação, eles não se entendiam, eles não se respeitavam, né? E então Jesus começa falando sobre a parábola do bom samaritano. Já começa
Ele estava na Samaria, né? Os judeus, ele era judeu, falando que um samaritano era bom, ou seja, ele já estava falando de uma certa forma, tentando apaziguar toda aquela dissidência da qual o doutor da lei queria que ele fosse envolvido. E ele disse que descia um viajante, e esse viajante foi tomado pelos ladrões que roubaram tudo dele e deixaram ele totalmente ensanguentado à beira do caminho. E passou por esse mesmo caminho um samaritano, ou melhor, um sacerdote. Os sacerdotes eram as criaturas, né, como nos dias de hoje, que eram responsáveis pelas leis, né? E olhou e passou de lado. Era bom a gente só ter em consideração que os sacerdotes, existia na época, naquela crença, que se a pessoa que estava ensanguentada, meio morta, se ele encostasse numa pessoa que já estava morta, ele se contaminaria e ele teria de passar por uma purificação. Essa era a crença da época. Então, normalmente eles evitavam, principalmente porque ele parecia que já estava morto, todo desfigurado, ensanguentado, e ele passou de lado, né? Ele não pensou, será que ninguém está vendo? Eu poderia ajudar de alguma forma, ver se ele está vivo, está morto? Não, ele simplesmente se importou com a figura dele e foi embora. Passou ali um levita. Levita eram os auxiliares dos sacerdotes, que fez a mesma coisa, passou de lado e foi embora. No entanto, um samaritano que passava pelo mesmo caminho se moveu de compaixão. E é bom que vocês guardem essa palavra compaixão para que a gente fale um pouquinho dela depois. Desceu, limpou as feridas com azeite e vinho, né? Recolheu essa criatura, colocou-a em seu cavalo e levou até uma estalagem, aonde ele ia ficar também, passar a noite, para que ele continuasse a caminhada dele. E chegou para o estalajadeiro no outro dia, ele cuidou, né? E deu 2 moedas e falou para o estalajadeiro: continue cuidando dele. Se faltar dinheiro, quando eu voltar, né? Coloca aí, pendura aí para mim, que quando eu voltar eu completo e pago tudo. Mas não deixe ele sofrer mais, não deixe ele, né? E aí Jesus, depois de contar essa parábola, tá? Chega para o doutor da lei e fala para ele: qual desses 3 foi o próximo, né? Porque ele não perguntou quem era o meu próximo, e Jesus fala para ele: qual desses 3 foi o próximo daquele? E ele simplesmente disse: aquele que se moveu com a misericórdia, né? Ou seja, o samaritano, o que era considerado a criatura que menos, na interpretação dele, né? E naquele tempo tinha a imagem de que era a pior figura. No entanto, era a figura que se comovia, era a figura que realmente praticava caridade, que abria o seu coração ao próximo. E é dentro desse princípio, dessa lição da noite, que a gente gostaria de conversar sobre os nossos dias atuais e que Jesus deixou como ensinamento, que ainda faz tanta falta para nós nos dias de hoje, essa compreensão e esse entendimento dos ensinamentos do Mestre, que é amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amado.
Será que a gente ama o nosso próximo como a gente gostaria de ser amado? Será que estamos praticando a caridade para com aquele que está ao nosso lado, da mesma forma que gostaríamos de receber, ou nós estamos praticando a caridade sempre querendo receber algo em troca? E é o que a gente muito percebe em todos nós nos dias atuais, é que cada vez mais nós estamos nos tornando individualistas, estamos mais preocupados com o nosso dia a dia, com nós mesmos, e muitas das vezes esquecemos até dos nossos próximos, mais próximos, que estão em nosso lar. Muitas das vezes a gente vive relações longas, 10, 20, 30, 40 anos, vivendo no mesmo lar, mas sendo indiferentes uns com os outros. A gente não muda a nossa postura, a gente não dá a oportunidade de abrir o nosso coração e mover de compaixão e ver nos limites do outro as mesmas limitações que nós temos em nós mesmos. E aí é aonde vem os ensinamentos do Mestre, que ele deixou desde aquela época. Na Torá existem 614 leis, né? Para que a gente possa entender um pouquinho. Aí veio Moisés e reduziu a 10. O pessoal já falou, 10 é mais fácil do que 614, é ou não é? Aí veio Jesus e reduziu a 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É fácil realizar isso? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, nós estaríamos todos com um par de asas, né, flutuando nesse planeta. Mas nós ainda estamos em evolução. Mas o que essa lição nos ensina? O que essa lição traz de conceito para nós? É que nós comecemos a olhar para nós mesmos, comecemos a ver que não é olhando o nosso semelhante, a exemplo do nosso semelhante, para que a gente consiga ser o que a gente deseja, mas é colocando para fora aquilo que nós podemos auxiliar o nosso semelhante, que nós podemos dar de melhor às criaturas que nos cercam, para que nós alcancemos a paz interior. Muitas das vezes nós vivemos em grandes conflitos, em grandes tragédias interiores, grandes dores, exatamente porque nós somos movidos pelo antagonismo do amor e da caridade, que é o orgulho e a vaidade. A gente muitas das vezes não tem a humildade dentro de nós, a gente não tem a capacidade de olhar interiormente e dizer: Senhor, eu pequei, eu errei, eu sou uma criatura ainda em aprendizado, tenho muito o que aprender ao longo da minha vida, tenho muito o que compreender sobre as tuas lições, mas esse caminho que você me ensina, esse caminho que me dá, é a oportunidade de eu transformar esses valores interior. Então, que me dê forças para que eu lute sempre para dominar a vaidade, o orgulho, a ambição dentro de mim mesmo. Que eu não alimente ódio dentro do meu coração, que eu não alimente ressentimento, que eu não alimente mágoas, nem rancor, que eu aceite a minha vida como ela é, que eu veja na oportunidade que tu me dá a chance de poder auxiliar
a todos aqueles que estão no meu caminho, a todos aqueles que me cercam, que ao passar e eu ver alguém caído, eu tenha, no mínimo, a capacidade de oferecer o meu olhar fraterno, o meu olhar de carinho, o meu olhar de compaixão, o meu olhar de entendimento e de compreensão. E assim, nós vamos verdadeiramente começar a compreender o que é caridade. Porque caridade nada mais é do que amor. Não adianta nós darmos materialmente se nós não dermos o que está em nosso coração. De nada adianta eu oferecer um pão a quem tem fome, se esse pão não estiver com o meu carinho. Eu vou matar a fome, mas eu vou estar sempre humilhando aquela criatura. Então, que a gente tenha um olhar, porque muitas das vezes a fome daquela criatura, e na maioria das vezes é assim, a fome passa dos limites da fome física, porque a fome daquela criatura é a fome de Deus dentro dele, é a fome do carinho, a fome do amor, do afeto, da compreensão, do amparo. E isso, a ciência hoje já tem mostrado muito isso. A melhora das criaturas à medida que estão nos hospitais, à medida que recebem, né, o amparo, que recebe esses grupos anônimos que frequentam os hospitais, levando a palavra amiga, levando uma conversa, levando um carinho para todas essas criaturas, as criaturas vivem melhor. Então, hoje, cada vez mais, nós temos que nos conscientizar que a indiferença, a intolerância não pode existir dentro dos corações de quem quer estar próximo de Deus. Porque quanto mais eu estiver com a indiferença dentro de mim, quanto mais eu tiver a intolerância, quanto eu mais tiver dentro de mim a arrogância, eu não vou conseguir colocar em prática o amor, porque o sentimento é um sentimento de fora, ele só sai da boca para fora, ele só sai daqui, mas ele não sai daqui. Nós temos que começar a olhar dentro de nós todos os dias, todos nós, e ver que quando a gente vem numa casa como essa, por exemplo, e que a gente recebe todo o amparo, todo o carinho, a gente vem aqui buscar o conforto espiritual, não é isso que a gente vem buscar aqui? Para quê? Para que a gente possa compartilhar. Não é só para nós guardarmos dentro de nós como um cofrinho, não é, já passamos, gente, é importante que a gente tenha isso. Passou do momento de nós, criaturas da terra, pensarmos em apenas numa visão de religião. Nós temos que pensar mais do que uma visão de religião. Temos que sentir a presença de Deus em nossos corações. Temos que sentir que ao entrarmos aqui, reforçamos a nossa bagagem de energia e de forças para continuarmos a nossa caminhada lá fora, para que nós enfrentemos lá fora os problemas. Os problemas vão existir, mas nós vamos olhá-los de frente, com um olhar de gratidão, um olhar de fortalecimento e de alegria, porque nós vamos ver que Deus está ao nosso lado, que o Mestre Jesus está nos fortalecendo todo dia, que aquilo que a gente recebe aqui, a gente vai compartilhar com todos aqueles que estão próximos a nós, mas vamos compartilhar não porque isso vai nos beneficiar, mas porque isso vai nos fazer bem auxiliar ao próximo, vai nos fazer bem
ver o bem no nosso semelhante. Então não importa o que quer que a gente tenha oportunidade, dê um pouquinho do que você tem dentro de você. Porque hoje o mundo está tão difícil e a gente tem lido e presenciado a cada dia, aumentando mais e mais o número de suicídios no mundo. Atualmente já está um suicídio a cada 20 segundos. Estamos próximo de 1,5 milhão de suicídios no mundo por ano, né? E tudo isso porque nós não estamos mais olhando para o nosso semelhante. Nós vamos atrás das conquistas e conseguimos tudo, mas não conseguimos preencher o vazio da falta de Deus dentro de nós. E é esse vazio que a gente tem que preencher. E não só quando a gente vem aqui, mas através das nossas preces, todos os dias, agradecendo pela oportunidade de servir. E assim, quando nós passarmos por qualquer lugar que seja, nós seremos como o samaritano. Vamos amar o nosso semelhante. Sim, amar como a gente gostaria de ser amado. Dar como gostaríamos de dar. Servir como gostaríamos de ser servido. E assim, o alto com certeza estará conosco, em nossos lares, em nossas vidas, em nossa jornada. Que Deus nos abençoe. Quantos samaritanos pelo caminho, quantas pessoas caídas em asilos, quantas pessoas caídas em hospitais, em presídios, pelas esquinas da vida, quantas pessoas caídas próximas a nós, quantas vezes nós somos os caídos. Que possamos, nessa vibração de amor que agora fazemos, unir os nossos corações, unir o nosso pensamento, para que a cada um chegue a vibração necessária, o amor necessário, para que cada um destes caídos, para que cada um de nós que às vezes caímos, possamos ter a força necessária para reerguer, para continuar a jornada. Que possamos sentir no apoio, na amizade, na sinceridade do outro, no braço estendido, o amor de Deus que a todos nos envolve. E assim como os discípulos de Emaús, fica conosco, Senhor, porque cai a noite e nós precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu amor, mas que vamos sentir, Senhor, essa Tua presença, este Teu amor, no irmão que nos acompanha. Que tenhamos um retorno tranquilo e sereno para os nossos lares, que tenhamos um final de semana sereno e tranquilo, e aqueles que permanecerem aqui no salão para os tratamentos que vão se seguir, que possamos permanecer em silêncio, porque o silêncio também é uma prece e já faz parte do nosso tratamento. Que assim seja, graças a Deus.